Este submersível explodiu instantaneamente a mais de 3 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Muitas pessoas estão profundamente interessadas em como isso realmente aconteceu. Quero dizer, além de todas as histórias dignas da imprensa sobre a ruxa de Stockton, o seu corte de custos e o demissão de especialistas que realmente sabiam do que estavam a falar. Mas não quero me concentrar nesse tipo de drama. Isso é fácil. Eu quero me concentrar em coisas técnicas. Existem muitos especialistas em engenharia marinha que testemunharam, a maioria dos quais quero me concentrar na apresentação de Donald Kramer no NTSB. Agora, o NTSB está realizando sua própria análise em paralelo. O que foi apresentado na audiência foi uma série de análises de imagens de detritos no fundo do mar, detritos recuperados e testes detalhados de material realizados na parte recuperada do casco de fibra de carbono. Este não é o relatório final do NTSB. Isso ocorrerá em algum momento mais tarde, mas isso nos dá muitas informações sobre o que está acontecendo no nível microscópico do casco de fibra de carbono. Como você deve saber, o submersível OceanGate Titan usa titânio e tampa, esferas presas em uma seção feita de 5 polegadas de composto de fibra de carbono. A razão do uso de compostos de fibra de carbono para seus vasos de pressão é que querem submersíveis leves. O aço era melhor entendido, seria relativamente fácil de fabricar, mas eles precisariam ter um tipo de espuma sintática, que ajudaria o vaso a flutuar para a superfície. E isso tornará todo o submersível muito mais pesado, implicando que o navio de suporte deve ser mais pesado. Se seu modelo de negócios gira em torno da venda de ingressos para mergulhar no oceano, você quer que os custos de suporte para cada viagem sejam baixos. Nos primeiros modelos de escala 1.3 que eles construíram e testaram, eles tentaram construir sua fibra de carbono e tampas, navios de cúpula, mas esses foram os pontos de falha em seus primeiros testes. Então eles decidiram usar esses titânio e tampas, que serão um pouco mais caros, mas são conhecidos como mais confiáveis. A fabricação dessas esferas para submersíveis de alta qualidade humana era bem compreendida porque eles tendem a usar vasos de pressão esféricos. A razão é que a esfera é a forma ideal para um vaso de pressão e o projeto do portão do oceano tem 2 hemisférios com uma seção em forma de barril entre eles. Se você fazer a simples matemática de vaso de pressão, então a tensão que é colocada em uma esfera é metade da tensão que é paga por colocado em um cilindro. A maneira simples de pensar nisso é que um recipiente de pressão curvo é um pouco como um arco em uma ponte. A carga está sendo espalhada lateralmente ao longo das pernas do arco. Agora, em um cilindro que é um pouco como um arco de ponte, uma esfera tem o arco em 2 dimensões, portanto está distribuindo a força. Em 2 dimensões, portanto, a força. Você tem metade da força apresentada através do material, certo? Eu só devo dizer que, embora eu esteja familiarizado com os termos de engenharia, provavelmente vou usar mal os termos tensão, tensão, carga. Então, suporta-me, estou tentando tornar isso compreensível. De qualquer forma, acontece que o titânio é um dos materiais que realmente é permitido pelo American Shipping Bureau para construir cascos de pressão para submersíveis nominados humanos. Você também pode usar aço, alumínio, aço inoxidável e até acrílico. O plástico é permitido para um casco de pressão. Os compósitos de fibra de carbono são proibidos. Claro que há muitos engenheiros de poltrona dizendo que compósitos de fibra de carbono são ótimos por causa da resistência da fibra. Isso significa que eles são ótimos. Sob tensão, essas fibras redistribuem a carga em todo o material. Mas sob compressão, essas fibras não funcionam da mesma maneira. Muitas pessoas são muito claras sobre a ideia de usar um casco de pressão de fibra de carbono. Mas o engenheiro marítimo Bart Kemper testemunhou que não há um problema necessário para mostrar um bloqueio. A verdadeira razão pela qual não é usado ou aprovado é porque não foi testado, como você sabe, o que é suficiente para resolver esses problemas. Ele realmente apresentou uma tabela que mostra submersíveis compostos, incluindo a gasolina chinesa X, que visitou as partes mais profundas do oceano e usa um vaso de pressão composto de cerâmica. Então, se uma empresa estivesse realmente disposta a fazer um vaso de pressão composto de fibra de carbono, eles terão que fazer mais testes e pesquisas do que o OceanGate estava disposto a fazer. Ele também apontou que, embora o acrílico seja aprovado hoje,
quando foi introduzido pela primeira vez como um material de janela, você sabe, 70 anos atrás, foi recebido com o mesmo tipo de cético e despedimentos por engenheiros de poltrona que acharam que um plástico não deveria ser usado no material de alta pressão. Você sabe, pressão do casco. O Sr. Kemper detalhou muitos detalhes sobre a janela do submersível Titan, que tem classificação de cerca de 1000 metros, muito menor que a profundidade do mergulho. Agora, muitas pessoas imediatamente saltaram sobre esse fato e assumiram que foi a causa do fracasso, mas o padrão de destroços sugere o contrário. De qualquer forma, revoltando para a década de 1950, os submersos usariam materiais duros como vidro e mais tarde tentariam safira. Então isso será colocado dentro como uma interface cônica, onde você será segurado no lugar do casco durante o uso da pressão da água. Mas houve obviamente uma superfície ao redor do exterior, ao longo das bordas deste cone, onde se a água começasse a entrar e encontrasse um caminho, todo o caminho através, poderia realmente começar a cortar o aço. Ou o outro problema é que esses materiais duros, eles tenderiam a fraturar quando começaram a falhar. A fratura pode acontecer tão rápido que você não tem chance de fazer nada. Então, em vez de usar um objetivo material mais forte com um material mais macio, isso é espremido, mas tende a distorcer e preencher qualquer lacuna, um pouco como uma cortiça pode ser usada para selar uma garrafa. Sem as modernas ferramentas de análise computacional que temos, os cientistas que trabalham nesse trabalho basicamente construíram uma plataforma para testar várias formas de janelas sob várias pressões. Você vê como alguns desses pedaços de acrílico falharam neste slide. Usando esses dados empíricos, podem desenhar linhas no gráfico. De um lado está seguro, do outro, sua janela não é qualificada. O problema do portão oceânico é que suas janelas não têm a mesma forma que as janelas que foram testadas e verificadas para destruir. A forma padrão deseja ser esférica externa e uma esfera côncava dentro. Mas o portão do oceano quer ter uma superfície plana no interior, porque o efeito óptico dessa seção côncava é fazer tudo lá fora parecer mais longe. Como você tem turistas a bordo que querem olhar para a janela e ver o Titanic de perto, você não quer que a forma da janela a faça olhar mais longe do que na verdade. Portanto, simplesmente porque não é a forma certa, não é classificado como vaso de pressão humano para essa profundidade. Então você pode pensar ingenuamente, bem, espere um segundo, se temos uma superfície interna plana, temos mais material acrílico dentro, certamente deve ser mais forte porque temos mais material dentro. Mas não é tão simples assim. A Kemper Engineering fez alguma análise de computador do projeto, e não é trivial porque você tem a janela sentada dentro de uma estrutura e ambas as estruturas realmente se moverão sob a pressão da água fora. Mas quando eles começaram a ver como o estresse é redistribuído dentro da estrutura da janela, mostraram que todo o estresse e a tensão acabariam concentrando-se em um canto. De fato, se você colocá-lo lado a lado com o design da janela aprovado, o design da janela com menos acrílico, acontece que a carga geral é menor no design esférico. A propósito, é um pouco difícil de distinguir, porque eles usam diferentes escalas de cores em ambos os lados. Mas o ponto é que incluir esse material, você sabe, não tem esse efeito Magnificat ou de ampliação, significa que a carga pico em qualquer ponto da janela é maior à esquerda do que à direita 1. Eu acho que isso é fascinante porque é um efeito não óbvio, você sabe. Novamente, não acredito que a janela tenha sido envolvida em uma falha, mas esta é uma observação fascinante sobre algo que não é imediatamente óbvio. De qualquer forma, voltamos para o casco de pressão de fibra de carbono. As novas informações foram apresentadas por Donald Kramer, da NTSB, e ele criou 3 documentos. Uma é uma imagem dos destroços no fundo do mar e outra é uma análise dos destroços recuperados. O terceiro é o testemunho dele, incluindo um convés de slide, e eu falei sobre alguns detalhes específicos. Vamos começar com a discussão dele sobre a fabricação do casco, porque isso permitirá que você entenda algumas coisas que você vê com a destruição do casco. Então há um casco V1 que foi mencionado em 2017, não teve desempenho como esperado, então eles decidiram construir o casco V2. Existe um demonstrador de escala de 1/3 que não teve o desempenho esperado. Construídos da mesma maneira, pegaram um mandril de aço e envolveram com compostos de fibra de carbono.
Para algumas camadas, executam a fibra de carbono circunferencialmente como em rotação. Em outros casos, fazem no sentido longitudinal. Para o design final, utilizam duas camadas circunferenciais e depois uma longitudinal. Isso é claro que é importante porque é mais forte na direção em que você está colocando. Além disso, a Boeing que eles consultaram também quer uma camada de 45 Ranger, e isso parece ser realmente mais complexo do que o fabricante pode lidar. Então não fizeram isso. Um dos problemas com a fabricação em todas as escalas era a formação de rugas na superfície. Uma vez que houvesse um pequeno desvio da circularidade, aparentemente se acumularia e resultaria em uma ruga cada vez mais espessa. Quando você muda a direção do filamento de fibra de carbono, isso enfraquece a estrutura. Então eles acreditam que se livrar das rugas ou reduzir ou controlá-las é importante para garantir que a estrutura seja forte. Sim, esta imagem mostra que as rugas pioram à medida que se tornam mais espessas. Então eles pensaram, vamos colocar uma camada curta, usar a superfície para planar novamente e depois começar outra camada de fibra de carbono ao redor. Em vez de fazer cilindros de 5 polegadas de espessura, fizeram 5 cilindros de 1 polegada de espessura, um sobre o outro. Eles colocaram 133 camadas e depois curaram no forno, mas para garantir que aderisse às camadas vizinhas, a superfície externa precisava estar áspera e ativada. Então, você a envolve em um material chamado peel plate, que deixa uma impressão na superfície e quimicamente ativa a superfície para ser mais receptiva à cola. Então, depois de curar no forno, tire-o, máquina para um cilindro perfeito novamente, coloque na cola e, em cima disso, começa a colocar sua próxima camada de fibra de carbono, 133 camadas de luz. Você repite isso até obter 5 camadas de espessura. Então sim, aqui está um exemplo mostrando isso. A propósito, é um pouco mais espesso que 5 polegadas porque essas camadas adesivas adicionam um pouco mais à espessura. Aqui está um close-up mostrando como uma dessas rugas está sendo moída e depois está plana para fora. Mas não foi 100% bem sucedido porque o que eles fizeram foi tomar uma seção final e contar o número de rugas em cada camada. Eles descobriram que com cada camada eles ficaram cada vez mais rugas, então não é perfeitamente circular o suficiente para remover o problema das rugas. Mas acho que eles estão pensando que a redução das rugas na camada externa ajudou a aumentar a força dessas camadas. Embora cortar ou moer essas rugas possa enfraquecer um pouco as camadas abaixo, como a camada de descasca foi removida, isso tornou essa mancha menos pegajosa. Então agora, sabendo essa construção multicamada, vamos olhar para a destruição. Há uma seção com a rótula do casco A. Este é o maior e mais longo composto de fibra de carbono recuperado. Ele é dividido em várias camadas de 1 ou 2 polegadas de espessura. De fato, ele está dividido ao longo dessas linhas as camadas onde eles descascaram e depois usaram cola verde. Enquanto você olha para essas fotos, há uma codificação de cores que pode usar. O compósito bruto de fibra de carbono é preto. A cola entre as camadas é verde. Há uma camada externa cinza. Esse é o revestimento da cama do caminhão usado para selar e proteger dos elementos. O interior foi pintado de branco. Então você pode ver todas essas cores nesta foto. Então sim, eles realmente desmontaram este destroço porque, obviamente, estavam tentando recuperar os restos humanos e isso foi colocado no fundo do mar e depois devolvido para que eles pudessem realmente olhar de perto em um laboratório. Ele foi dividido pela primeira camada, a mais interna. As camadas 2 e 3 são as próximas e as camadas 4 e 5, as seções externas, são divididas separadamente. Não sei se isso nos diz alguma coisa sobre a cura. Dizemos que entre as camadas 2 e 3 é melhor que entre as 1 reza e 2 reza, mas parece razoável pensar que a cola que mantém as camadas pode não ser tão forte quanto a resina curada que mantém as seções de fibra de carbono. Para este casco. Para evitar flambagem, essas camadas não devem deslizar devido à pressão. Então, um pedaço grande foi recuperado e dissecado e analisado de várias maneiras para medir a qualidade. Por exemplo, aqui está uma linda imagem microscópica de alta qualidade mostrando o adesivo entre as duas camadas. Parece uma junção ótima e não quebrou durante o evento. Mas aqui está outra seção que realmente se separou e você pode ver muitas coisas acontecendo aqui.
Em algumas áreas, dá para ver o padrão do tabuleiro de dama, onde a camada descascada foi colocada e a superfície está rugosa. Abaixo disso, às vezes rasga, expondo apenas a fibra de carbono correndo verticalmente nesta imagem. Em outras áreas, a cola ainda está em alta, e essa seção é onde a cola rasgou da casca externa durante o colapso. Outra observação interessante é que se houvesse alguma tecida ou imperfeição subjacente, então isso se traduziria diretamente para diferentes espessuras do adesivo sair para fora ou pode até criar vazios. Então eles encontraram camadas finas associadas a isso. Eles encontraram vazios, mas também encontraram seções periódicas onde você teria cola em uma área, fibra de carbono preto na próxima, em padrões que eram previsíveis em grandes áreas. Em alguns pontos encontraram a impressão da camada de casca com um pó creme incorporado na ranhura. Eles querem saber o que é esse material. Então eles basicamente a arramparam de lá, obtiveram uma amostra suficiente para colocá-la em um espectrômetro e dar uma olhada na composição química. Acontece que ele corresponde à composição química da cola. Então parece que essa cola foi esmagada em pó. Também há evidências de marcas de esfregamento ao longo do eixo longitudinal. Então este é um exame microscópico. O que isso nos mostra é que entre essas camadas coladas, às vezes, há movimento suficiente para esmagar e você moe a cola em pó. E isso não é um bom sinal. A força deste casco, sua capacidade de resistir à flambagem sob pressão externa, depende dessas camadas para não deslizar uma sobre a outra. Agora, se você pensa nisso, se você tem um monte de folhas de papel e rolar em um cilindro, as folhas de papel deslizam um sobre o outro. Se você colar essas páginas juntas, será mais difícil rolar em um cilindro porque o movimento interply é eliminado. É certo que é mais como 133 camadas fortemente ligadas, depois uma ligação fraca e outras 133 camadas. Mas o ponto é que esse é outro ponto fraco que eu realmente não sabia. Agora, além disso, eles também podem olhar para a qualidade da ligação entre as camadas sucessivas do composto de fibra de carbono. O que eles fizeram foi que pegaram uma fatia e você fez um corte oblíquo para que ela desça lentamente através das camadas. Em cada camada, os vazios tornam-se bastante evidentes. Quando você olha para esta seção sob um microscópio, você pode ver que a camada superior das fibras está funcionando verticalmente. Mas em cada um desses vazios descritos, você pode olhar para baixo para as fibras que correm horizontalmente, certo? Então essas são mudanças na embrulhação ou na colocação de fibras. Olha, eu quero ser honesto aqui, eu não sou engenheiro. Eu não sei o suficiente sobre compósitos de fibra de carbono espessos para saber se isso é apenas ruim ou terrível. Ok, então voltando para fora da vista microscópica para a vista macroscópica, este é o vídeo que eu usei na discussão anterior, você sabe, e onde eu disse que eu acredito que a falha tinha começado no anel para frente por causa de toda a maioria dos detritos sendo empurrado para trás. Estou disposto a admitir que posso não ser tão difícil. Pode ser que eu não esteja correto, pois, na verdade, estou sugerindo que a entrada de água começou na frente, naquele anel dianteiro. O colapso real pode ter começado em outro lugar e se propagar para a frente, onde a água, você sabe, começou a entrar. Agora não vimos o anel frontal em nenhum desses vídeos, mas agora a NTSB nos deu imagens do anel descoberto. Na verdade, há um mapa de detritos, mas os nomes não fazem tanto sentido para mim. Estou a pensar que estava a cerca de 30 metros do naufrágio principal. Foi empurrado para frente pela aparência das coisas. Então, a forma como está enfrentada, o lado frente está para cima. É onde a cúpula estaria. O que estávamos interessados em ver é o outro lado, o canal C, onde o casco de fibra de carbono está conectado, e obtivemos essa imagem. Então sim, a primeira coisa a notar é que deve haver um flange correndo por dentro e fora. Embora o exterior 1 ainda tenha uma seção que eles anexam, o interior desapareceu completamente. Além disso, quase não há evidências de que a cola está dentro para segurar a fibra de carbono. Para ser justo, essa é uma superfície que é usinada limpa quando reutilizada, então, em comparação com o composto de fibra de carbono do outro lado, é provável que seja uma superfície bastante lisa. Então você naturalmente espera que a cola adere a isso. De fato, se você olhar para a peça longa recuperada na parte frontal, você verá onde diz as camadas nas 4 e 5 horas, que é uma cola branca que permanece presa. Esta peça corre até o canal no anel de titânio por todo o comprimento. Você tem uma olhada melhor aqui.
Em lugares está separado da fibra de carbono, em outros afastado do titânio, também está dividido no meio da cola. A cola é um ponto fraco neste design, embora se você olhar a peça A, tem uma superfície limpa em uma extremidade. Na parte traseira tem uma pausa, então não é um longo segmento perfeito deste submarino. Há uma imagem close do canal marítimo e novamente não mostra adesivos lá. O que eu acho mais interessante é que o flange externo foi dobrado e quebrado dessa forma, enquanto o canal interno ele foi cortado. Há uma fratura total por toda a parte. Isso é o que você espera se você tiver muita pressão de água empurrando o casco em todo o lado. Então sim, embora a peça longa esteja contra ela e não tenha quebrado, ela definitivamente foi empurrada através do flange de titânio com força suficiente para cortá-la. Então, embora não tenha sido quebrado tanto quanto outros pedaços de fibra de carbono no casco, ainda estava sujeito a algumas forças muito poderosas durante o colapso. Outra coisa que vale a pena mencionar é que, porque este casco de 5 camadas era mais grosso que o design original, era na verdade muito grosso para entrar naquele canal marítimo. Então eles tiveram que usar material na frente. Eu acho que se você olhar para isso, poderá ver a cresta ao redor do topo, onde eles precisam fazer a máquina. Você também pode ver algumas das imagens do material no fundo do oceano. Mas aqui estamos apenas livrando uma pequena quantidade de fibra de carbono e substituindo titânio, o que é muito melhor, certo? Isso não pode ser um problema, certo? O anel frente está ligado ao hemisfério traseiro, com parafusos ainda seguros. Mas sim, isso foi recuperado. No canal marítimo, há uma seção onde a cola permanece. Isso é visível em fotos de destroços publicadas. Observe, a propósito, que está muito perto daquela longa e grande seção do casco. Para mim, a seção com a cola pode ser menos forçada e mais sujeita a falhas estruturais. Curiosamente, você também pode ver impressões das laminações de fibras de carbono que foram lançadas na estrutura de cola, e você também pode ver evidências de rugas que foram fixadas e moídas afastadas. Então agora, a peça longa, na parte superior do veículo, o material em direção à parte inferior foi quebrado em pedaços menores, que me diz que a falha provavelmente começou no fundo, provavelmente começou perto da frente, e depois a água começou a entrar em cortar tudo. Você sabe, esse é o fim do dia. Fim do... Cola é frequentemente citada como um potencial ponto fraco, mas seu principal papel pode ser por ter duas superfícies que se movem a diferentes velocidades. Se uma pequena parte se mover um pouco quando relaxa sob pressão, isso pode causar falhas maiores e colapso. Outra peça do casco que vale a pena mencionar é a peça D. Eles realmente observaram uma curva direita, uma fivela na estrutura em vez de simplesmente quebrada. Uma estrutura cilíndrica que começa a se flambar sob pressão externa é essencialmente instável e rapidamente perderá sua integridade e colapsará completamente. Parece que a extremidade dianteira deste processo está usinada e pode haver vestígios de cola no anel frente. O NTSB não estabeleceu isso especificamente, mas é assim que parece para mim. Novamente, podemos saber mais quando o NTSB publicar seu relatório completo. A propósito, esta seção é da parte superior direita, supondo que você esteja voltado para frente. Finalmente, quero passar para a bomba metafórica que os caros NTSB lançaram no sistema de monitoramento em tempo real. Um sistema de monitoramento em tempo real muito vantado, que deveria detectar isso e parar antes de entrar em um desastre. O designer do sistema agora dará testemunho. Você pode assistir se quiser. Basicamente, existem dois tipos de sensores. Os sensores acústicos que detectam eventos acústicos, como cliques, e outros. Então, se exceder algum limiar, eles acionarão uma contagem. Se eles tiverem muitos em um mergulho específico, decidirão superar. Então, eles verão essas trilhas depois, mostrando essas pequenas linhas roxas, onde há eventos acústicos acontecendo. A propósito, acabou que alguns desses sensores não funcionavam. Compare o canal 1 com o canal 2. Eu acho que o grande problema com isso é que eles não tentaram localizar de onde os eventos vinham, porque isso pode ter dado alguma pista de onde estavam os problemas. Outra parte menos conhecida do sistema agora são os tensionômetros que foram montados na superfície interna do casco.
O que acontecerá é que, à medida que o casco mudou de forma, a distância que a eletricidade precisa percorrer através desses mudará, portanto, você medirá a distorção do casco, que é a tensão. Usando esses dados, você obtém um gráfico que mostra a tensão do casco. Na verdade, a tensão está caindo porque o casco está sendo esmagado em vez de esticado. Quando atingiram a profundidade e na volta você vê o casco voltando ao normal conforme sobe para a superfície. Agora há um mergulho específico que continua sendo mencionado, o mergulho 80, foi para o Titanic e tudo correu bem, mas no caminho de volta, como eles estavam indo cerca de 1000 metros, houve uma grande explosão. Todos a bordo ouviram. De fato, as pessoas na superfície podem ter ouvido isso. Em sua sabedoria infinita, Stockton Rush descartou isso como todo o movimento contra a estrutura externa. Você sabe, a senhorita Aço escorreu por todo e faz algum barulho que não está relacionado à força física da própria fibra de carbono. Então agora o cara do NTSB sabe o que ele está fazendo, coloca os dados de deformação ao lado dos dados acústicos e adivinhe o que? Nesse momento exato, um dos sensores saltou a tensão. Eu acho que este é o sensor na parte inferior esquerda, em frente ao anel para frente. Outra coisa que ele percebeu que o desenho de dados em relação ao tempo não funciona tão bem quanto o desenho de dados em relação à profundidade. Então, este é o tensionômetro que foi afetado e mergulhou 75. Agora, para mergulhar 80 e 81. Então, os dados azuis de um mergulho 80 começam e seguem basicamente a mesma inclinação para cima e a mesma inclinação para baixo. Mas para o próximo mergulho após o grande explosão, de repente a curva mudou cedo. A forma como o casco está flexível mudou após o evento acústico no mergulho 80. E essa mudança é especificamente localizada em uma área para frente e inferior à esquerda no casco de fibra de carbono em cima do anel. Isso é visto nos próximos mergulhos na tensão do anel e na tensão longitudinal, e este é o último conjunto de mergulhos que eles têm dados. Então, isso demonstra que o sistema de monitoramento detectou uma falha em tempo real antes de ocorrer. Infelizmente, não teve sucesso em contar a equipe de OceanGate e especificamente a Stockton Rush, que estava muito interessado em avançar em vez de pedir aos seus engenheiros que olhem mais de perto nisso. O mergulho 80 foi em 2022. Eles completaram outros mergulhos profundos e depois voltaram para sua casa. O submarino foi armazenado lá fora, se você se lembra de mim, antes de ser trazido. Em 2023, houve vários casos quando eles trazeram a barcaça que derrubou e a jogou no oceano. Ele foi rebocado atrás de uma barcaça em alto mar e, sem dúvida, foi baterido. Todas essas coisas provavelmente contribuíram para enfraquecer as coisas de sua maneira. Você sabe, como eu apontei que o topo da coisa parece mais intacto, aqui está uma hipótese. Um engenheiro expressou preocupação com o levantamento do submarino por 2 anéis. Se você pensar bem, ao colocar força de elevação nesses anéis, o fundo quer descer enquanto o anel superior é comprimido e o anel inferior é ligeiramente puxado. Portanto, a parte inferior desses anéis deve ser um pouco mais fraca que a parte superior. De qualquer modo, estamos aguardando o relatório do NTSB para obter mais pistas. Uma coisa a notar é que se você olhar para a cúpula, há uma linha marrom escura como um anel ao redor, semelhante a uma cratera de impacto no fundo do oceano. As cúpulas e a estrutura principal caíram rápido o suficiente no fundo do mar, provocando este anel de detritos escuros que reassentaram perto uns dos outros por serem pesados. Mas alguns detritos demoraram mais tempo para cair e, à vista das coisas, estão a 300 metros de distância. Veja, isso seria uma ótima, sabe, em uma observação bem linda, se não fosse pelo fato de que há pessoas mortas lá dentro, ou pedaços mortos lá dentro. Olha, eu também devo dizer que, você sabe, uma das coisas que você não deve tirar disso é que os submersíveis são, de alguma forma, armadilhas da morte, porque temos muitos especialistas da indústria de submersíveis que construíram um ótimo hardware muito confiável. Eles seguiram os padrões e projetaram os padrões. Na verdade, há um problema fundamental que não há maneira legal de o portão oceânico levar passageiros, mesmo que ele tenha construído um submersível de classificação adequada. Eles tiveram que fazer essa esquivação onde eram todos especialistas em missões, e talvez esse seja um problema. Se o OceanGate tivesse encontrado uma maneira mais legal de fazê-lo, eles poderiam ter sido mais inclinados a seguir os padrões e fazer uma coisa mais segura.
Agora que o portão do oceano se foi, pessoas comuns com muito dinheiro não têm como descer ao fundo do oceano para ver o local.